Olá, eu sou Rodrigo Celestino, estudante de licenciatura em Ciências Biológicas pela UFPE. Hoje apresentarei meu projeto de iniciação científica intitulado Estresse abiótico versus biótico, resposta cruzada na transcriptômica Super 6 de feijão calpi, orientado pelo professor Dr. Edson Aquilquido. Essa espécie vigno-unguiculata, feijão calpi ou feijão fradinho, como é conhecida, é a principal fonte de proteína vegetal consumida no Nordeste. Esse vegetal é capaz de se modificar do ponto de vista genômico funcional para adaptar-se aos estresses ambientais. Essas estratégias podem ser, inclusive, compartilhadas. Logo, é pertinente analisar os genes envolvidos nessas respostas. Essa rede disponibilizou dados SuperSage de respostas de plantas a estímulos abióticos, como raízes expostas ao ar, simulando desidratação radicular, exposição ao sal NaCl 100 milimolar e biótico, de resposta ao vírus do mosaico severo do feijão calpi. A técnica Super 6, nessa direção, gera perfis de expressão a partir de tags de 26 pares de bases de DNA complementar. Os objetivos do projeto foram identificar e anotar unitags Super 6 de feijão calpi que foram diferencialmente expressas em respostas de plantas a estímulos, não apenas biótico, como também abiótico. A técnica Super Sage faz a contagem de distintas tags, unitags de 26 pares de bases, presentes em duas bibliotecas, estressado versus controle sem estresse, permitindo uma análise quantitativa. Essa análise definirá aquelas que são diferencialmente expressas. A anotação das unitags é feita via BLAST, que, por sua vez, permite inferir sobre o gene ou a função gênica relacionada. Notamos nesse diagrama de Venn unitags supersedes induzidas em dois ensaios. Após exposição de raízes ao tratamento salino, NaCl 100 milimolar em plantas de 2 acessos. Tolerante, aqui denominada pitiúba, sensível, aqui chamada BR14 mulato, e após raízes de plantas de 2 acessos, pingo de ouro, santo inácio, respectivamente, tolerante à seca, sensível à seca, serem expostas por até 150 minutos ao ar. Ao se comparar as unitags induzidas das respostas de acessos tolerantes e sensíveis ao estímulo abiótico de sal com aquelas induzidas e observadas após a exposição das raízes ao ar, tolerante e sensível, percebe-se que 150 unitags induzidas foram comuns nas 4 respostas. Essas unitags parecem ser importantes. Uma resposta induzida não apenas ao sal, como também à seca, e estão presentes nos 4 acessos. Percebemos nesse outro diagrama de Venn 2 ensaios, em plantas de 2 acessos, em 2 momentos. Ao se comparar unitags induzidas em resposta à salinidade de cada acesso e de 2 respostas à virose do vírus do mosaico severo do feijão calpi, notamos que a maioria das unitags foram exclusiva de cada acesso e condição, pois os 4 conjuntos somente compartilham 63 unitags. Notamos nesse outro diagrama de Venn 2 ensaios. Após raízes de plantas de 2 acessos, percebe-se que a maioria das unitags foram também exclusivas de cada condição, como observado no item anterior, pois os 4 conjuntos somente compartilharam 105 unitags. Por fim, percebemos esse diagrama com unitags supersedes reprimidas em 2 ensaios, em plantas de 2 acessos, pitiúba, que é a tolerante, BR14 mulato, que é a sensível, e após raízes de plantas de 2 acessos, a tolerante à seca, pingo de ouro, e a sensível à seca, santo inácio, serem expostas por até 150 minutos ao ar. Comparando somente os acessos tolerantes, pingo de ouro e pitiúba, e as suas respostas reprimidas aos 2 estímulos abióticos, eles compartilharam 123 unitags reprimidas. Fazendo essa mesma comparação entre os acessos sensíveis, santo inácio e BR14 mulato, somente 15 unitags. Ao se comparar com os resultados das análises de unitags induzidas, a gente percebe que as respostas de plantas aos estímulos abióticos são mais de indução do que de repressão de genes. Mas no caso de repressão, os acessos tolerantes reprimiram mais do que os sensíveis. A comparação das respostas induzidas pelos acessos tolerantes com base das unitags induzidas, ao se contrastar dos estímulos estudados, permitiu, nesse sentido, observar unitags compartilhadas, as quais seriam induzidas tanto por um como pelo outro estímulo em questão. Eu gostaria de agradecer ao professor Kido e ao Laboratório de Genética Molecular. Muito obrigado.